Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professores e estudantes do nosso Amazonas, tudo bem? Hoje nós vamos falar hoje estamos aqui com o nosso programa Aula em Casa, no nosso bloco 4, com a física. Eu sou a professora Risolda Farias e estarei com vocês para que vocês hoje descubram qual assunto nós vamos estudar. Vamos verificar qual é a aula? Muito bem, olha só, a aula é 66. O que nós temos aí? Qual é o principal estudo de hoje? É a introdução ao estudo da física, unidades, medidas de comprimento, medidas de massa e do tempo. Pessoal, vocês estão preparados para aprender essas medidas? Então vamos lá começar falando o que é essa medida. Veja. Temos aí a nossa unidade de medida de comprimento. Vejam que temos aí, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, temos o metro. Aí vocês podem estar se perguntando, professora, mas quem inventou aí essas unidades de medidas de física no Sistema Internacional de Medidas? Tudo começou com a Revolução Francesa. Até lá, todos queriam colocar suas medidas. Imaginem você indo em um determinado local e lá você iria dizer, eu não quero metro, eu quero as jardas. Eu quero medir do nariz até a ponta do pé. Então, era uma bagunça. Aí surgiu, então, uma reunião com os especialistas para colocar um padrão. Por isto que, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, que é o metro, ele é considerado a unidade principal de medida de comprimento, seguido seus múltiplos e submúltiplos. Toda vez que eu estiver falando de física, velocidade, tempo, aceleração, temperatura, todas elas fazem parte do sistema internacional. E graças ao Sistema Internacional de Medidas, surgiu a padronização. Se você está aqui em Manaus e vai viajar e vai ver a velocidade também lá nos Estados Unidos, a unidade é a mesma, porque eu tenho o sistema de medidas. Claro que nos Estados Unidos, eles têm uma unidade separada dele, de todas as pessoas que entraram no sistema de medidas. Não esqueçam, sistema de medidas, a unidade principal aqui é o Sistema Internacional de Medidas. Estão preparados para aprender? Vamos lá? Temos aqui uma tabela. Aí, esta tabela, aparecem os múltiplos e os submúltiplos. Aí você tem, são estabelecidos alguns critérios de convenção de acordo com a tabela a seguir. Olha aqui, eu tenho K, eu tenho o H e eu tenho o DA. Toda vez que eu tiver uma tabela, e ela é conhecida como o sistema métrico decimal. O nome já está falando, decimal. Logo, você vai ter que cada janelinha dessa equivale a 10. Aí eu tenho km equivale a quilômetro. E eu tenho o hectômetro, tenho o decâmetro e tenho o metro, que é a minha unidade padrão. Tenho o decímetro, o centímetro e o milímetro. Vejam que todos eles aí, nós vamos aprender a fazer essa transformação. Então, não esqueçam, quando falarmos aqui da unidade de medidas de comprimento, é sempre o metro. E fizeram uma experiência e lá se mediu o metro vindo lá do meridiano. E até esse momento, a nossa unidade padrão, ele tem um comprimento, ele tem essa medida. E padronizada, a unidade do Sistema Internacional é o metro. Então, não esqueçam. Toda vez que eu for fazer um cálculo, eu tenho que ter essa tabela em mente. O quilômetro, o hectômetro, o decâmetro,
o metro, que é o padrão do sistema internacional, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Muito bem. Agora, vejam, observem o seguinte, eu tenho uma seta que representa que eu vou deslocar, eu vou caminhar para cada unidade dessa. Se eu tiver em quilômetro e quiser andar para hectômetro, eu vou andar uma casa. Então, essa uma casa equivale a 10. Se eu andar para decâmetro, eu irei andar 2 casas, equivale a 10 vezes 10, que vale 100. Se eu estou em quilômetro e vou para metro, você tem aí 1000 metros. Por quê? 10 vezes 10 vezes 10. Vamos verificar agora um exemplo. Vamos lá. Temos aqui o nosso primeiro exemplo. Olha só, temos aqui o primeiro. Na letra A, vamos fazer aqui, letra A, eu tenho 5 metros. 5 metros eu quero transformar em centímetros. Vejam como é que vai ser. Olha aqui a tabela. Eu tenho 5 metros e quero transformar para centímetro. Olha aí. Vejam aqui. Está em centímetro. Ele está em metro, aí eu vou andar 1 e 2. 2 casas. Aí você tem, se ele quer em centímetro, você tem aqui que transformar, no lugar de metro, eu vou andar essas casas. 5, aí você tem, tá em metro e eu quero ir 2 casas. Neste caso aí, você tem 10 vezes 10. E encontro 5 vezes 10 vezes 10 dá 500 centímetros. Ah, professora, só que eu não quero fazer assim. Eu posso fazer direto? Pode. De que forma? Quando eu tiver de 10 vezes 10, eu já faço direto. Ó. 5 vezes 100, que equivale a 500 centímetros. Correto? Já a letra B. Na letra B, eu tenho 10 centímetros em metro. Vejam que já vai ser o quê? O contrário. E como é que temos aqui na tabela? Ó? Ele tá em centímetro e eu quero voltar para metro. Olha aqui, 1, 2. Logo vai ser o quê? Se eu volto, representa o quê? Uma divisão. Se ele quer dividir, você tem aqui, ó. Na letra B, você tem, na B, você tem 10 centímetros, eu quero em metro. Se você está em metro, você tem, aí aqui, ó, 10 centímetros, ele vai voltar quantas casas? Você vai voltar 2, por quê? 10 vezes 10 dá 100. Aí aqui eu posso fazer assim, ó. 10 dividido por 100. Ou posso fazer aqui 10 dividido por 100, que resulta em 0,1 metro. Vejam que sempre eu tenho que olhar a tabela. Já na letra C, vamos ver. Na letra C, ó, você tem, na letra C, olha aqui a letra A, acertamos, 500 centímetros. Na letra B, 0,1 metro. E na letra C, eu tenho 7 hectômetros em decâmetro. Vejam que na tabela, 7 hectômetros para decâmetro. Vou andar apenas uma casa. Logo, qual é a nossa resposta? 7 hectômetros, eu vou andar uma casa para o decâmetro, vai ser 7 vezes 10, logo 70 decâmetros. Já na letra D, eu tenho 5 milímetros em metro. Temos aqui, ó, posso fazer diferente. 5, como ele está voltando, 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, você tem aqui nessa divisão, eu tenho 10, vai ter 1, 2, 3. 3 casas, então acrescento 3 zeros e faço a divisão. 5 dividido por 1000
Fazendo a divisão, resulta em 0,05 metros. Viram? Sempre você tem que prestar bastante atenção na hora da tabela. Claro que essa tabela aqui para a unidade de medida do comprimento, que é o metro padrão. Outra coisa muito importante também, nas nossas unidades de medida, é a massa. A massa, muitas das vezes, as medidas maiores de massa, elas são chamadas de múltiplos e, por incrível que pareça, a unidade padrão não é aquela que vai ficar no meio, como nós vimos no metro. Vai ser o quilograma. Aí você tem o da grama, são o decagrama, o hectograma, o quilograma. Já as medidas menores de massa são chamadas de submúltiplos. Os da grama são decigrama, centigrama e o miligrama. Aí eu pergunto para vocês, na nossa prática, no nosso cotidiano, para que servem as medidas? Nós já vimos e percebemos que elas estão fazendo muito parte da nossa vida. Principalmente quando eu vou comprar o quê? Vou comprar 1 quilo de arroz, aí aparece eu não vou falar 1 quilograma, você fala o quê? Vou comprar 1 quilo de arroz. Ou ainda, vou na farmácia, porque nós estamos na pandemia. O que você vai fazer? Vai comprar remédios e lá aparecem o quê? Miligrama. Olha aí, miligrama. E o miligrama representa o quê? A medida de massa. Então, quando vocês forem comprar no supermercado ou na farmácia, você já vai olhar, isso aí é física. Eu aprendi porque as unidades de medida, elas são muito importantes para o nosso cotidiano. Tudo que eu faço tem a ver com essas medidas. Por isso que no sistema internacional ele veio padronizar. O único que não faz parte do sistema internacional é os Estados Unidos. Aí você tem. Eles têm as suas medidas próprias. Aí você tem aqui, ó, a unidade de massa. Vejam como eu disse. O grama, a grama aqui, ó, o G, ele não é a medida do sistema internacional. Sabiam aí? Olha quem é. A unidade padrão é o quilograma. Tudo que nós estudamos para o metro, nós vamos ter aqui para a unidade de massa. Quilograma, hectograma, decagrama, temos a grama, decigrama, centigrama e o miligrama. Todas elas também são divididas por 10, porque eu estou falando do sistema métrico decimal. Decimal tem a ver com o 10. Se eu tiver em quilograma, quero transformar para grama, eu irei multiplicar de 10 em 10. Agora, se eu tiver em grama e quero transformar para quilograma, eu vou dividir tudo por 10 vezes 10 vezes 10, tá bom? Não esqueçam, se eu estou indo dos múltiplos para os submúltiplos, multiplica-se. Agora, voltando, se eu estou voltando, ó, grama, eu volto para decagrama, hectagrama, ou quilograma do grama, tudo eu divido. Vamos verificar aí um exemplo. Olha aqui, no exemplo 2. Transforme as unidades de massa abaixo. Vejam, temos na letra A, transforme 300 gramas em miligrama. Aí o que eu vou fazer? Tenho 350, o 350 já está em grama. No lugar do grama, o que eu vou fazer? Vou multiplicar quantas vezes? Eu vou andar 3 casas. Aí você vai colocar aqui, ó, 10 vezes 10 vezes 10. Olha só a nossa resposta. Olha aqui, 3 casas. Aí você diz, professora, eu não quero fazer assim. Eu posso fazer de outra forma? Pode. Olha aí, 350... Andei 3 casas porque eu sei que 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000.
Aí eu coloco 1000. Aí você pode estar, meu Deus, professora, como é que eu vou fazer esse cálculo? Olha aqui, multiplica 35 vezes o 1, 35. Aí agora você conta quantos zeros tem aí, ó. 1, 2, 3, 4. E acrescento aqui. Mais 3, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Achei em miligramas. Muito bem. Já na letra B. Na letra B, nós temos aí, transforme 3.000 gramas em quilogramas. Do mesmo modo, você tem 3.000 gramas, voltando aqui com a nossa tabela, ó, sempre essa tabela é muito importante. Ó, eu tô aqui em grama e quero chegar em quilograma. Quantas casas nós vamos voltar? 1, 2 e 3. Vejam aqui, nós temos 3.000 e quero transformar em quilograma. Logo, vejam, aqui nós temos 3.000, vou dividir porque eu ando 3 casas, equivalendo a 10 vezes 10 vezes 10. E equivale a 3.000 dividido por 1.000. Olha aí, 0 corta com 0. Logo, quanto vale de grama para quilograma? A minha unidade de massa agora vale 3 quilogramas. Temos também uma unidade muito conhecida quando ela fala tonelada. Essa tonelada, a tonelada, representada aqui 1 tonelada, equivale nada mais do que 1.000 quilogramas. Aí você tem aqui 1.000 quilogramas. E faz as transformações normais, como nós aprendemos aí. Aí temos uma outra medida também muito importante, que é a medida do tempo. Nós vimos aí a medida do comprimento, que é o metro, a medida de massa, que é a nossa quilograma, que nós vimos as transformações, e agora o tempo, também muito utilizado. Vamos lá. Aí temos aqui a medida de tempo. No sistema internacional, olha lá, apareceu de novo o sistema internacional, porque é a forma de um padrão. A unidade padrão de tempo é o segundo, olha aí. A nossa unidade padrão é o segundo. E todo o intervalo de tempo deve ser expresso numa certa quantidade de segundos. Toda a vida que falarmos de medida de tempo, nós temos aí a unidade padrão, que é o segundo. E temos aqui uma tabela muito interessante. Na tabela ao lado, vemos algumas unidades de tempo para medir a duração dos fenômenos físicos. Utiliza-se um aparelho chamado cronômetro. Ah, professora, mas eu não tenho cronômetro. Ah, mas você também tem o quê? Um relógio. E o relógio você tem aí, e aí temos, aparece no relógio a hora, o minuto, você vai ler aí, e o segundo. Aí nós temos as suas unidades aqui. Um dia eu tenho 24 horas, uma semana, 7 dias, uma quinzena, 15 dias, um bimestre, 2 meses, um trimestre, 3 meses, um quadrimestre, 4 meses, um semestre, 6 meses. Um ano, ele tem 365 dias ou 12 meses. Uma década, 10 anos, um século, 100 anos e um milênio, 1000 anos. Vejam que são muito importantes aí. E agora, nós temos aqui, ó, para que vocês não esqueçam, 1 hora, ele tem quantos segundos? Ou quantos minutos primeiro?
60 minutos. Aí você tem 1 minuto aqui, aí você tem quanto equivale 1 hora em segundos. Você tem aqui 60. Aí eu quero saber em segundos. Aí você vai transformar, no lugar desse minuto, eu vou colocar 60 vezes 60. Logo, quanto vale 1 hora? Em segundos, 3.600 segundos. Logo, e 1 minuto? 1 minuto equivale a 60 segundos. Isso aqui é muito importante para vocês, tá? Não me esqueçam. Toda vez que eu falar em tempo, eu tenho que saber que 1 hora vale 60 minutos. Desses 60 eu transformo para segundos, que vale 3.600. 1 minuto equivale a 60 segundos. Não esqueçam. Aí você tem, toda vez, não esqueçam aqui, que eu posso ter, você tem aqui, ó, você tem aqui, vamos colocar assim, ó, 1 hora equivale a quantos segundos? 3.600 segundos. Não esqueçam disso aí. E 1 minuto equivale a 60 segundos. E faço aquela transformação, por isso que resulta em 3.600 segundos. Aí você tem aqui, ó, determine o tempo em segundo dos valores abaixo. 1 minuto, nós já vimos que vale 1 minuto, 60 segundos. 1 hora, nós já vimos que vale 60 minutos, que equivale a, nós já tínhamos feito, 3.600 segundos. Um dia eu tenho 24 horas, aí aqui, 24 horas eu já sei que vale quanto? Que vale 24 vezes 3.600, que equivale a 86.400. E aqui ele está pedindo 30 dias, ó. 30 dias equivale a quanto? 30 dias você tem 30 vezes, você tem aí os 86.400, que resulta em, temos 2.592. Deixa eu ajeitar aqui. R$2.592.000. E eu quero em segundos. Vamos lá verificar a resposta. Olha aí, 3.600, 86.400, 2.592.000 segundos. Aí nós temos aí, pessoal, essas transformações. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula sobre metro, massa e segundos. Vamos agora para a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, pessoal. A nossa dinâmica, trouxemos aí para você 2 questões. A primeira, transforme as unidades em centímetros. Temos aí letra A, B e C. Já na questão 2 também vai se tornar fácil, porque a gente já viu essas questões. Qual a relação entre 1 minuto em segundos? Muito fácil. B, 1 hora em segundos. E a letra C, 1 dia em segundos. Ficou bem fácil para vocês. Então, daqui a pouco, nós voltamos para interagir com vocês.
bem, pessoal? Muito obrigada pela participação de vocês, adorei o que vocês colocaram ali no chat, respondendo tudo, parabéns, viu? Não vou falar o nome de ninguém, porque para vocês não ficarem com ciúme. Então, com base nisso, muito obrigada a todos que participaram, viu? Vamos agora à nossa correção. Na questão 1, eu pedi para vocês, transforme as unidades em centímetros. Letra A, eu quero, ela está em milímetros, e você vai transformar em centímetros. Na B, 25 decímetro transforma para centímetros e 2 metros em centímetros. Vamos lá responder essa questão. Isso. Olha aí, vamos lá responder. 20 milímetros, temos aqui, olhando a nossa tabela, você vai ter aí da primeira. Aí você tem, na letra A, eu quero 20 milímetros e quero transformar em centímetros. O que eu vou fazer pela nossa tabela, eu vou andar uma casa. Logo, implica em dizer que 20 milímetros transformando em centímetros, eu volto uma casa. Logo, vai ser o quê? 20 dividido por 10. 20 dividido por 10 resulta em 2, olha a nossa unidade, 2 centímetros, correto? E na B, na letra B você tem, na B você tem 25 decímetro e quero transformar para centímetro. Agora, neste caso, eu vou andar uma casa. Aí você tem 25 vezes 10, que equivale a 250 centímetros. E na letra C, eu tenho 2 metros e quero andar 2 casas. Logo, 2 vezes 100, que equivale a 200 centímetros. Vamos ver a resposta aqui, ó. Cadê aqui a resposta? Olha aqui. 2 centímetros, 250 centímetros, 200 centímetros. E temos o comentário. Utilizamos para a resolução a tabelas com as medidas de comprimento. Muito bem. Já na segunda, você tem aqui, ó, nós já tínhamos feito 1 minuto. Em segundos equivale. 1 minuto, eu tenho 60 segundos. E 1 hora, em segundos, eu tenho 1 hora, vai ser 60 minutos. Mas quanto vale 1 minuto? 60 segundos. Aí você transforma. Aqui resulta 60. No lugar do minuto, desse min, você vai colocar o 60. Vezes 60, que equivale a 3.600. Ou ainda, em notação científica, pode deixar direto ali 3.600. Um dia em segundos eu tenho 24 horas, transformando em segundos eu tenho 86.400 segundos. Ou transformando na notação 8,64 vezes 10 a quarta segundos. Para vocês, vamos deixar só até aqui, tá? Para vocês não ficarem confusos. Então, 86.400 segundos. E o nosso comentário... Utilizamos para a resolução as relações entre hora, minuto e segundo mostradas na aula. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Gostei muito da participação de vocês. Muito obrigada e até qualquer momento. Tchau!